na Constituição para o financiamento da educação. E assim nasceu a vinculação. Entretanto, era uma época muito interessante, porque circulava no país as teses de John Maynard Keynes, com os princípios do planejamento, com os princípios de uma assessoria técnica. Desse modo, esse dinheiro não poderia ser gasto de uma forma qualquer. Ele não poderia ser gasto de uma forma perdulária, porque ele era parco e ele era preciso ter um gasto racional. Daí é que surge a noção de Plano Nacional da Educação. Era preciso que esse dinheiro tivesse atrás de si esses dois elementos, um plano e um planejamento. Um plano que desse as diretrizes, que desse as grandes linhas, que desse as normas mais gerais, e o planejamento que desse o passo a passo para se chegar até o mais distante município. E para controlar e monitorar este plano, foram erigidos dois colegiados, o Conselho Nacional de Educação e os Tribunais de Contas. Isto em 1934. Eles teriam a missão de monitorar esse dinheiro. O que aconteceu? Aqui é importante fazer esse histórico, porque, às vezes, a gente discute muito o presente, mas é preciso voltar-se ao passado para projetar um pouco o futuro. O Plano Nacional foi feito, capitaneado por um mineiro ilustre, Gustavo Capanema. Fez um grande questionário, os governadores de estado, prefeitos das capitais, diretores das escolas públicas, aquelas prestigiosas a que se referia o senador Anastasia, as embaixadas. E o plano foi montado pelo Conselho Nacional de Educação e, em seguida, encaminhado para o Congresso Nacional. Passou pela Câmara, integralmente pela Câmara, e caiu no Senado no dia 9 de novembro de 1937. Vocês, juristas, advogados, professores, professoras, sabem o que aconteceu no dia 10 de novembro de 1937. O golpe do Estado Novo. E o plano fracassou. E pior, a Constituição outorgada de 1937 retirou o financiamento. Retirou o financiamento vinculado. E passou a prestigiar as instituições privadas através daquilo que muitos anos depois, no Chile, chamar-se-ia de voucher para a educação. Em 1946, nós voltamos com o direito, com o dever, voltamos com a vinculação, para que houvesse, não é, um aumento do acesso à escola pública. Pois bem, só que não aparecia na Constituição de 46 o plano, mas ele estava diretamente já invocado naquela que viria a ser a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024 de 1961. Muito bem, quem se ocupou em 60 e 61 do Plano Nacional foi nada mais, nada menos do que Anísio Teixeira. Se empenhou
e criou 3 fundos. O fundo do ensino primário, o fundo do ensino secundário e o fundo do ensino superior. E esses fundos, eles teriam que ter uma articulação que é muito similar, para não dizer que o Fundef foi simplesmente uma cópia de Anísio Teixeira. Entretanto, quando o plano começou a funcionar, 1962, 1963, 1964, o golpe da ditadura militar vem. E qual é a primeira coisa que se tem? Término da vinculação dos impostos para a educação. Pior, a educação obrigatória, que era de 4 anos, passou a ser de 8. Uma vez terminada a vinculação. Vocês imaginem o que é isso? Você amplia a obrigatoriedade e retira o recurso. Falava o senador a respeito da queda de prestígio do corpo docente. Ele tem razão. Sabe quem financiou a construção das escolas necessárias para a ampliação de 4 para 8 anos? O arroxo sobre o salário dos professores. E é para sair desse arroxo que temos esse complexo piso salarial nacional dos professores, que é desta época, que é quando nós temos o primeiro movimento de uma expansão das licenciaturas capitaneadas por escolas que não tinham o paradigma sólido que tinham as instituições públicas e as próprias escolas normais estaduais, que passaram a ser desprestigiadas. Então, nesse momento começam a aparecer o quê? Os professores contratados em fevereiro, demitidos em dezembro, recontratados em fevereiro, voltados em março. E é quando, praticamente, os grandes concursos públicos para a docência cessam. Porque não há recurso para a educação, na medida em que não havia vinculação mais, com a desculpa, ou com o argumento, melhor dizendo, de que o planejamento flexível exigia o fim das vinculações obrigatórias. Esta foi a justificativa pela qual, em 1967, cai a vinculação. Com muito esforço, apoio de educadores, o senador João Calmon consegue, mediante uma emenda constitucional, repor esta vinculação. Entretanto, ela serviu para a destinação de quaisquer finalidades educacionais, não necessariamente escolares. E, com isso, houve uma dispersão nesta vinculação. Somente a Constituição, então, de 88, é que retoma a vinculação. Bem, fez-se de novo, por exigência do artigo 214 da Constituição, um Plano Nacional de Educação. Foi muito polêmico, porque havia um projeto nascido
de grupos de educadores que se empenharam na elaboração de um projeto para acelerar o 214. E depois o governo também, imediatamente, criou um plano alternativo e que resultou, mediante uma grande busca de conciliação entre os dois planos do senador Nelson Marquesan, resultou num projeto que passou pela Câmara, passou pelo Senado, com uma vinculação, sim, e até aumentando os recursos para a educação de uma forma interfederativa para 7% do PIB. Entretanto, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento entenderam que esses 7%, ou os recursos para dar conta das metas daquele plano, não tinham fundamento, não tinham um fundamento sólido. E, portanto, houve um veto. Conclusão: nós tivemos um plano com objetivos, com metas, com um diagnóstico muito bem feito, mas sem recursos. Então, ficou um plano manco, porque virou simplesmente um grande desejo, uma grande promessa relativa a isto, de dar conta deste legado de exclusão, acolher cada vez mais as pessoas necessitadas da educação como uma forma, como um pilar do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento político, desenvolvimento cultural. Então, qual é a história desses três planos? É a história de um fracasso. Em boa parte, porque, seja no primeiro, seja no segundo, seja no terceiro, o calcanhar de Aquiles foi exatamente o financiamento. Pois bem, quando esse plano foi constituído, já havia o Fundef. O que foi o Fundef? O Fundef, além de ser uma subvinculação, ele disciplinou os recursos para a educação. E aí cresceu o papel dos tribunais de conta. Porque dever-se-ia haver um controle, um monitoramento da destinação do recurso. E o Fundef, que vinha lá do grande esboço de Anísio Teixeira, continha, na época em que o Anísio pensou, os chamados conselhos populares, e que depois foram chamados pejorativamente e desqualificadamente como sendo sovietes da educação. Entretanto, o Fundef recuperou essa dimensão através dos conselhos de controle social e fiscal, colocando nas mãos da cidadania a necessidade de que também a cidadania assumisse o controle da destinação dos parcos recursos para a educação. E aí é que continuou a haver um distanciamento entre aquilo que o TCU produzia a respeito do Fundef, aquilo que os TCEs produziam a respeito do Fundef, e estes pequenos conselhos em cada município, em cada estado, um distanciamento. Não houve diálogo entre eles. Não houve aproximação. Não houve na ponta do lápis. Mais ainda, a LDB exigia que a cada 10 dias fosse depositado 1/3 do recurso da educação para os secretários de educação.
Nunca isto aconteceu. E nos poucos lugares em que isso aconteceu, com controle, ali naquele lugar, a educação deu mais certo. E os tribunais raramente se preocuparam com isso. Nunca atentaram para o artigo 70, 71, 72 e assim por diante da LDB. As planilhas do Fundef e depois do Fundeb são absolutamente incompreensíveis para o cidadão comum que é chamado a participar desse monitoramento. Então, a ponta do lápis precisa também chegar naqueles da sociedade civil, deste cidadão não educado de que fala Bobbio, para que este cidadão educado ele possa assumir esta responsabilidade, não simplesmente através do caixa escolar, mas, sobretudo, através de uma dimensão mais sólida, mais constitutiva do financiamento da educação. O caixa escolar é uma reminiscência da época em que as famílias ricas doavam às crianças que não tinham recursos dinheiro para comprar cartilha, dinheiro para comprar a farda, uniforme, dinheiro para comprar a merenda. Hoje, felizmente, isso está fazendo parte de algumas políticas públicas. Mas o Fundef e o Fundeb tiveram outra dimensão. E essa, talvez, não tão brilhante quanto a disciplinarização do recurso. Se o Fundef tem, e o Fundeb, esse lado luminoso da disciplinarização, não dá para gastar de qualquer jeito, é preciso cravar o dinheiro e é preciso que a sociedade civil controle, junto com os TCEs e junto com o TCU, esse recurso, para que ele seja devidamente aplicado. Não é? Tem um lado que não foi tão luminoso. Foi a acelerada indução à municipalização. Da noite para o dia, os nossos municípios se viram obrigados a assumir um ônus para o qual eles não estavam devidamente preparados. Não é que não deveriam assumi-lo, deveriam e devem. Entretanto, um certo assodamento fez com que essa indução atingisse a totalidade dos municípios, mesmo daqueles municípios cujo capital, digamos assim, como foi referido aqui, cujo capital social, né, ou cujo, digamos assim, aparato administrativo não tinha condições de fazê-lo. Eu me lembro perfeitamente, eu era membro do Conselho Nacional de Educação, e eu conversei com o ministro Paulo Renato, e aí dizia, vamos fazer uma pesquisa para ver em que municípios há um técnico capaz de fazer um download das planilhas relativas ao Fundef. E qual foi a surpresa? Mais de 1000 municípios não tinham uma pessoa categorizada com iniciação à informática, ou alguns lugares sequer com acesso à internet para fazê-lo. Esse Brasil é muito diverso. O Brasil não é a extensão de Belo Horizonte, não é a extensão de Porto Alegre, não é a extensão de Manaus. Esse Brasil, ele é muito diverso, é muito diferente.
E não por acaso nós somos uma república federativa. Não por acaso. Para dar conta dessa diversidade. Então, hoje, uma das dimensões mais graves que nós temos na questão do acesso é justamente relativa aos municípios. Sabem o que acontece? Hoje, a grande demanda é por creche. E por que existe essa demanda? E por que os municípios não têm condições de dar conta disso? Vejam, senhores, a metropolização urbana fez com que as famílias se tornassem pequenas, que as famílias foram empurradas para o mercado de trabalho. A creche não é apenas um direito, é, antes de ser um direito, uma necessidade urbana. E a grande responsabilidade da creche está sobre os ombros do município, que tem a responsabilidade administrativa, mas ninguém olha o artigo 30, que diz claramente que esta responsabilidade é comum da Federação, da União e dos Estados. Vejam os senhores, se vocês pegarem as estatísticas pós-Fundeb, pós-Fundef, vocês verão que os estados bateram em retirada com relação à educação infantil. E nós estamos tendo problemas hoje a este respeito. Problemas graves, porque os municípios não estão dando conta, porque a demanda é de uma necessidade antropológica social. Além disso, convertida em direito. Eu estive, semana passada, na Faculdade de Direito Largo São Francisco, onde se reuniu o pessoal da Unesco para discutir exatamente a questão do direito à educação. E lá foram apresentadas as teses de como os tribunais, como o Ministério Público está sendo demandado, na maior parte por tutela individual, para colocar as crianças na creche. E aí cria-se um problema terrível, porque você fura a fila da cidadania e você gera um problema pedagógico pelo empilhamento de crianças em creche. Esse é um problema que o Plano Nacional de Educação queria resolver. Mas esse plano, obviamente, ele enfrenta dificuldades reais. Suponhamos que a presidente Dilma não houvesse sido impedida de continuar o seu mandato. O que ela faria com a queda do barril de petróleo de $120 para $40? Esse é um dado objetivo, que vem de um constrangimento externo. Não me refiro ao silêncio do atual governo com relação ao Plano Nacional de Educação e o seu financiamento, como dar conta dessas novas realidades. Não me refiro a isso. Mas me refiro a esta realidade da qual se esperava muito, que era o pré-sal. Agora, o plano, obediente a uma emenda constitucional, a emenda 59, o que ele fez? Ampliou a obrigatoriedade à esquerda, pré-escola, 4 e 5 anos, e ampliou a obrigatoriedade à direita, de 15 a 17 anos do ensino médio. Gente, se o Fundeb não está atualmente dando conta, como foi dito aqui, por todos os que me precederam, como dar conta desta ampliação da obrigatoriedade. Ainda mais que eu ouço discursos, muitos deles enfaticamente
voltando às teses de 1967. É preciso acabar com a vinculação obrigatória, porque ela não permite ao governo uma dimensão flexível do seu planejamento. Olhem para trás o desastre que aconteceu com os professores. A contínua exclusão que houve de segmentos da nossa população. Então, me parece que seria muito importante que, neste evento, recuperando-se um pouco o direito à educação como um direito juridicamente protegido por todos os lados, dos ordenamentos jurídicos mais avançados do mundo, e, ao mesmo tempo, à vista das dificuldades que nós estamos enfrentando na área educacional, eu gostaria de chamar a atenção dos ilustres conselheiros e conselheiras de um ponto que me parece significativo no Plano Nacional de Educação, que me parece um caminho razoável de palmilharmos um pouco estas dificuldades que ninguém ignora. Ninguém ignora que os recursos são limitados e que as urgências são cada vez maiores. Não se ignora. Mas é preciso que nós repensemos esta situação, porque senão nós vamos reproduzir os fracassos de 37, nós vamos repetir os fracassos de 64 e nós vamos repetir os fracassos de 2001. Eu queria chamar a atenção simplesmente de um artigo que eu considero importante, que é o artigo 7º do Plano Nacional de Educação, do corpo do plano, não dos anexos. Ele diz assim, que os sistemas de ensino dos estados, do DF, criarão mecanismos para o acompanhamento da consecução de metas desse PNE. E fala, de novo, na colaboração recíproca que deve haver entre os entes federativos. O parágrafo 5º diz o seguinte: será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o DF e os municípios. Criou-se, a partir da emenda 59 e na Lei 13.005, uma nova arena pública e que fala claramente em negociação, cooperação entre os 4 entes federados. Eu não sei a quantas anda isto e se é que isto tem algum futuro, mas me parece que aqui foi colocado alguma coisa de importante. Regime de colaboração, sim, mas aqui está dizendo, olha, é preciso uma arena que negocie esta cooperação entre os 4 entes federativos. Mais do que isso, o artigo 6º diz que o fortalecimento do regime de colaboração entre os estados e municípios incluirá uma instância permanente de negociação, cooperação e pactuação em cada estado. Ou seja, me parece que aqui tem uma arena importante, 2 arenas importantíssimas, que deve incluir, com toda a certeza, porque esta pactuação, esta negociação e esta colaboração, ela tem a ver, sim, com uma melhor distribuição dos parcos recursos para a educação, dos parcos recursos existentes. Então, eu queria chamar a atenção deste evento, de um simpósio nacional que reúne
conselheiros e conselheiras de todo o Brasil, aqui em Minas Gerais, para atentar um pouco para este passado de fracassos. Nós não podemos fracassar mais uma vez. São os nossos filhos, são os nossos netos que querem uma escola de qualidade. Eles não querem apenas o direito de aprendizagem. É pouco. Como dizia o senador, não basta a instrução. É preciso ir além de direito de aprender. É preciso ter o direito à educação. E os senhores, conselheiros e conselheiras, com essa atribuição constitucional, legal, de serem intermediários entre uma destinação cravada de recursos para a educação e uma gestão que seja racional, que seja planejada, mas que seja também participada, tem esta tarefa de fazer com que as contas, na ponta do lápis, nessa feliz expressão posta aqui, na ponta do lápis, possa trazer para os cidadãos, para as cidadãs do nosso país, mais um instrumento de monitoramento da destinação dos parcos recursos, mas que, além dos parcos recursos, que haja novos recursos para darem conta desta ingente obrigatoriedade que nos colocou com 14 anos de obrigatoriedade na educação. Que isto represente para os senhores que têm esta grande responsabilidade um momento intenso de mergulhar um pouco nas realidades das nossas escolas, na realidade dos nossos professores, das nossas professoras, na realidade das famílias que batem as portas das escolas, para que a gente dê um legado naquilo que corresponde à nossa parte, a você, sobretudo, de conselheiros e conselheiras. Um legado que faça com que a educação não seja simplesmente este paradigma formidável que a Constituição de 88 cravou no capítulo de educação, mas seja seguramente uma mediação capaz de fazer com que, no segundo Simpósio Nacional de Educação, os TCEs de todo o Brasil possam trazer aqui elementos significativos e dizer: não fizemos tudo, mas nós avançamos. Pelo menos no segundo Simpósio Nacional de Educação, possa trazer aqui algo que signifique, nesse planejamento, nesse palmilhar, alguma coisa que faça avançar a educação em função daquilo que promete o belo capítulo de educação na nossa Constituição, na Constituição dos nossos estados, nas leis orgânicas dos municípios. Que esses 2 dias, portanto, sejam dias de intensa reflexão, de intenso aperfeiçoamento de instrumentos que possam trazer uma melhoria para a educação pública em Minas Gerais, a educação pública no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Carlos Jamil Cury pela participação no nosso primeiro CINED. Estou ajeitando. Sem dúvida, não tem problema. Muito bem, senhoras e senhores, abriremos agora um pequeno espaço para perguntas para o professor. Quem quiser, por gentileza, basta levantar a mão, que nós vamos levar um microfone para algum questionamento.
por gentileza, se identifique. Muito obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou professora e atualmente trabalho no Tribunal de Contas como conselheira do Acre. Mas a minha formação todinha é como professora. E vocês veem que eu estou bastante emocionada, como também o professor está bastante emocionado. Porque quem está em sala de aula e quem faz da educação sua vida, quando vê esse tipo de palestra, a gente se incomoda de um jeito que a emoção ela é muito grande. Seca a garganta, porque a maioria de nós, professores, estamos com problema de calo nas gargantas, porque o instrumento do nosso trabalho é a voz. E até hoje nós não tivemos nossas escolas adaptadas para a nossa voz. E a gente grita e a gente fala. Eu tenho um marido que toda vez que uma amiga minha entra em casa para conversar comigo, ele diz, é professora. Não é professora, é professora. E ele acerta toda vez, porque geralmente a gente fala muito alto. Mas, professor, o que eu queria lhe dizer é que o senhor tocou num ponto fundamental. E o Terrão, ele tem todo... esse encontro aqui ele é muito importante, porque está na hora dos tribunais de contas realmente fazerem a sua parte. Quando o senhor falou da questão do financiamento e dos tribunais, eu pensei que o senhor ia dizer assim, olha, o movimento social fez boa parte da sua parte, outras pessoas fizeram as suas partes, o sindicato, grandes trabalhadores, mas os tribunais de contas não fizeram sua parte. Não fizeram. Nós temos que admitir isso. E por que não fizeram? Primeiro, pelo histórico dos tribunais de contas. Os tribunais têm um histórico, num primeiro momento, de acomodação. E é preciso que se diga, para que, inclusive, a gente possa superar essa situação. E hoje a gente vem superando. A gente vem superando tanto, professor, que a gente tem conselheiros do nível do Terrão. Nós temos conselheiro do tipo do Miola, que é um guerrilheiro, que é uma pessoa maravilhosa, do tipo do Sebastião Elvésio, que é médico pediatra. Eu fiquei impressionado como é que pode. E de tantos outros, o Valdeci, da Serrano, da Hélida, que não é conselheira, mas é uma guerrilheira. Então, essas pessoas assumiram os tribunais de contas. E essas pessoas estão colocando na pauta dos tribunais de contas a educação. E como tem sido maravilhoso, nós estamos fazendo a avaliação das metas nos tribunais de contas, quando nós colocamos lá no Acre um encontro com mais de 400 pessoas, e o Binho, o Arnóbio, eu chamo de Binho, mas vocês conhecem mais como Arnóbio, e colocamos o Tribunal de Contas chamando aquele debate das metas, de como é que nós iríamos avaliar as metas, ninguém acreditava. Os professores olharam e disseram, na Luma, o Tribunal de Contas fazendo isso, porque o nome Tribunal de Contas não existia vinculado à educação, muito menos para analisar metas. Então, eu não queria me alongar, porque não é certo, mas eu só queria lhe dizer que eu estou extremamente emocionada. E essa emoção, ela não só bate no sentido de ficar trêmula, mas no sentido de levar esse conhecimento lá para a minha terra, lá para o meu Acre, para ver se a gente consegue, junto com esses conselheiros e essas conselheiras, fazer a diferença e essa provocação maravilhosa que o senhor nos colocou. Tomara que a gente não desista. O IBS, ele tem, junto com a Tricom, ele tem levado, como bem colocou aqui o Gilberto, essa discussão, a educação tem sido debate em todos os nossos encontros,
mas eu não vejo assim que é uma coisa de todos os conselheiros. Não vejo. Nem de todo o Ministério Público de Contas. São alguns, quero usar aqui uma expressão que eu usava muito no sindicato, eu já fui presidente do Sindicato da Educação no meu estado, de uns 4 gatos pingados. Mas desses 4 gatos pingados, eu espero que a gente consiga fazer a diferença. Obrigada. O que eu posso acrescentar, professora, é simplesmente que eu li com muita atenção a recomendação número 1, de 24 de outubro de 2016, do Conselho Nacional de vocês. E achei, assim, eu não tenho grandes coisas a acrescentar a esta recomendação. Não é uma resolução, é uma recomendação, mas não deixa de ser algo muito significativo, em cuja recomendação eu me inspirei para pensar o que eu deveria trazer para vocês nessa manhã. Alguém mais? Pois não, fique à vontade. Bom dia. Aqui, professor. Mais uma vez, parabéns. Mas eu queria fazer uma pergunta que vem incomodando nós que somos de controle social. Temos metas vencidas no plano nacional. E a que me é cara, a universalização da educação infantil. Sabemos que o Tribunal de Contas fez recentemente uma auditoria e que consta que Belo Horizonte não cumpriu a meta. O que fazer? Como provocar essa obrigatoriedade? Número de vagas, o professor Jamil Cury acompanha Belo Horizonte. Tivemos agora, declarado em Belo Horizonte, um aumento de vagas que não aconteceu. É muito angustiante, cidadão, professora da educação infantil, que estamos em greve até, não ver essa meta cumprida, porque recai nas várias condições de pais e famílias pedindo vaga através da justiça. Então, o que fazer, Tribunal de Contas? Já foi decretado o passo além de constatar que não cumprimos a meta número 1 da universalização de 4 e 5. Bom, pois não? Sim, claro, eu acho melhor haver uma... Bom, eu já pedi licença ao professor Jamil. De fato, existem muitas metas que não foram cumpridas. O senador Anastasia foi muito feliz no sentido de reconhecer que esse problema histórico, né, não possa, de uma hora para outra, ser resolvido. Indiscutivelmente, o plano de educação estabeleceu, né, uma série de pontos obrigatórios à administração pública. E o professor Jamil foi muito feliz. Nós precisamos, o Tribunal de Contas, estar inserido nesse processo dialógico, de dialogar, e dialético também, de debater com aqueles que são os responsáveis pela execução do plano. É claro que nós temos uma ferramenta importantíssima, que é a análise das contas de governo, ou seja, um juízo quanto à política pública de educação e sua execução, e nós estamos trabalhando nesse sentido, ou seja, de mudar um paradigma. Não é fácil mudar um paradigma da hora para outra. Nós sempre estivemos preocupados, de um modo geral, no sistema de controle externo no Brasil, com a lógica da aplicação de recursos, ou seja, se atingiu ou se não atingiu o mínimo estabelecido pelo plano normativo, especialmente a Constituição, mas, como já foi ressaltado aqui por muitos, nem sempre aplicar o recurso, muitas vezes é o revés do processo, se gasta demais, mas com pouco resultado qualitativo. Então, nosso propósito a partir deste processo, e aqui é um marco, é uma das ações, nesse sentido, começar a mudar um paradigma, né? Aí, lembrando aqui o filósofo Kuhn, paradigma se muda de forma revolucionária ou evolucionária. Eu
eu acredito que o processo da educação, até pelo tempo necessário para a formação de uma geração, se produz através de um processo evolutivo. Então, o que eu posso dizer para todos os que estão aqui presentes, que militam na área, é que há um compromisso deste Tribunal de Contas, um compromisso do sistema, como foi abordado aqui pelo conselheiro Gilberto Jales, representando a Tricom. Nós temos uma resolução nesse sentido, de paulatinamente e trazendo o sistema de controle para participar de uma forma cada vez mais intensa nesse diálogo proposto pelo professor e presente no Plano Nacional de Educação. Eu acabei de comentar com o conselheiro Miola, né, e, ao final, nós teremos aqui uma carta de Belo Horizonte, como fomos instados a provocar alguma modificação, alguma sugestão para o plano político, seja ele parlamentar, seja ele executivo, o faremos com muito prazer, né, e certamente esse será um dos pontos que iremos inserir. Muito obrigado ao presidente Cláudio Terrão. Temos mais uma pergunta, por favor. Bom dia. Bom dia, meu nome é Daniel Vardil, eu sou professor da rede municipal, diretor do Sindirede BH. A gente está participando desse espaço aqui, saudar esse momento e saudar também a iniciativa, porque a participação dos órgãos de controle na discussão da educação é essencial. Na verdade, o TCE de Minas Gerais vem num diálogo próximo à categoria, né, na pessoa do presidente Cláudio, que ano passado fez uma auditoria específica da educação infantil, e queria agradecer também justamente a recomendação que foi dada pelo TCE aí na Câmara Municipal da equiparação das carreiras das professoras da educação infantil com do ensino fundamental. Coincide esse momento justamente com o início da greve das professoras da educação infantil. Eu acho que todo mundo está acompanhando, né? Frente à repressão que houve na segunda-feira, as professoras grevistas na porta da prefeitura da Afonso Pena. Então, eu queria saudar que momentos assim que a gente consegue construir um diálogo e avançar numa educação de qualidade com a participação de todos os órgãos da sociedade, não da forma que foi feita pela Polícia Militar na segunda-feira. Então, eu queria saudar o espaço e pedir solidariedade aos colegas que estão aqui, à greve da educação infantil das professoras de Belo Horizonte, que lutam por equiparação. Obrigado. Enquanto uma pessoa se mobiliza para fazer uma nova intervenção, eu queria citar um exemplo: o município de São Paulo. O município de São Paulo conseguiu reunir numa mesma mesa, tá, a Secretaria de Educação, o Conselho Municipal de Educação, Tribunal de Contas do Estado e do município e representantes de professores, etc., para dar conta da situação da educação infantil. Eu não tenho aqui exatamente o que, vamos dizer, o produto desse tipo de coisa, mas eu sei que foi algo histórico, porque pela primeira vez que eu saiba, sentaram-se juntos, definiram não apenas um plano, mas um planejamento. O plano é uma coisa, o planejamento é o passo a passo para dar conta do plano. E isto foi conseguido no município de São Paulo. Eu queria trazer este exemplo para que ele servisse de algum tipo de espelho, algum tipo, não de modelo, mas algum tipo de espelho no qual se pudesse contrastar as realidades diferenciadas dos nossos municípios, mas em que este sentido de uma instância de negociação e de pactuação, ela deu certo. E eu acho que este é um caminho que a gente pode levar adiante para a gente dar conta minimamente deste ingente problema que representa a educação infantil nas nossas regiões metropolitanas. Vamos a mais uma pergunta. Bom dia, meu nome é Leandra, trabalho na Assembleia na Escola do Legislativo e represento a Escola do Legislativo no Comitê de Mobilização Social pela Educação de Belo Horizonte, que foi o comitê que me apresentou esse evento. E eu queria apresentar 2 pontos para o professor Carlos Jamil. O primeiro, pedir para aqueles que, como eu, têm um interesse particular em conhecer um pouco mais sobre o financiamento da educação, o que o senhor poderia sugerir de leitura para quem está começando essa caminhada,
E eu gostaria de ouvir a sua leitura, considerando o contexto histórico super bacana que o senhor nos apresentou de vincula, desvincula, vincula, desvincula, recursos da educação. Eu gostaria de ouvir a sua leitura com relação à aprovação, né, da PEC 241 e PEC 55, que está aí tão recente e a gente ainda vai começar a sentir os efeitos dessas normas. Obrigada. O conselheiro Cláudio Terrão, ao fazer a sua saudação inicial, ele referiu-se ao professor José Marcelino. O professor José Marcelino constituiu um portal que se chama Fineduca, né? Financiamento da Educação. E ali você poderá encontrar desde textos bastante simples, explicando a questão do financiamento, até textos complexos, né, que envolvem abscissas, coordenadas, gráficos, tabelas e tal, né, que são muito importantes para tal. Outro local onde você pode obter informações a esse respeito são os estudos documentais do IPEA, do Instituto, né, de Pesquisa Aplicada, ligado ao Ministério do Planejamento. São estudos muito sérios, muito sólidos a esse respeito. Bem, eu, devido à hora, eu não quis avançar em relação à emenda 95, tá? Mas a emenda 95, ela é bastante complicada com relação, sobretudo, ao aumento da obrigatoriedade para a esquerda e para a direita. Porque o ensino fundamental, ele está razoavelmente resolvido, razoavelmente. Nós temos 2 milhões de crianças ainda nessa idade fora, tá? É muito, é quase a população de Belo Horizonte, do município, tá? Mas um congelamento por 20 anos, incidindo sobretudo na esfera da União, ela é bastante comprometedora com relação, eu não digo a qualidade, aqui foi levantado o custo aluno qualidade inicial, né? Eu participei no governo anterior, como técnico, como membro da academia, de uma proposta do que seria esse custo aluno qualidade inicial, né? E nós estávamos justamente no momento em definir como é que se pensa de uma forma federativa essa questão, de sorte a atender o princípio da equidade, e não o princípio somente da igualdade, mas da equidade. E acho que aqui foram levantadas alguns elementos rapidinhos a esse respeito, o município de Alvorada, né, o município de Porto Alegre, nós poderíamos citar municípios da Ilha do Marajó, etc., ou de São Bernardo do Campo, essas distorções na questão da equidade, não é? Mas, se a União não trouxer, eu não vou dizer ao infinito, nem isso eu estou defendendo, não estou. Quer dizer, eu briguei muito pelos 10% do PIB, mas eu reconheço publicamente hoje que é preciso ser repensado isso se nós quisermos ter um plano que funcione, que ele não fracasse, que ele não seja devotado ao fracasso como foram os outros. Então, nesse sentido, eu acho que é preciso haver um repensar desse tipo de coisa, com equidade, porque esta emenda vai significar, com certeza, um verdadeiro problema para dar conta, não apenas da qualidade, mas dar conta do acesso da pré-escola e do ensino médio. Mais alguma? Por favor. Vai ser a última pergunta, as demais nós encaminharemos por escrito para o professor. Eu fico feliz com a fala da conselheira, ali do Acre. Meu nome é Thaís, eu sou vereadora do município de Três Marias, professora e fui secretária de Educação na implementação do plano
municipal de educação no meu município. E aí eu fico feliz com a fala da conselheira, que vem dos movimentos sociais e sindicais, e aqui das participações dos professores e movimentos sociais aqui que já nos antecederam. E eu considero um grande avanço o PNE e os municípios brasileiros na adequação e na elaboração dos seus planos, bem como as metas e as estratégias, dentre elas a educação infantil, que já é da Constituição Federal e agora no plano, né, essa obrigatoriedade, e do Estado em relação ao ensino médio, como o professor disse, a esquerda e a direita, né, essa obrigatoriedade. Mas aqui a gente tem que fazer uma denúncia, e aí eu acho que cabe tanto aos movimentos sociais e ao Tribunal de Contas, em relação à PEC dos gastos, que o professor também mencionou agora. Como vamos dar conta, e não podemos deixar fracassar, né, a obrigatoriedade dos municípios assumirem a educação infantil, principalmente, né, e o Estado, o ensino médio de qualidade também, agora com essa PEC dos gastos e esse governo ilegítimo mantendo essa situação. É hora de darmos um passo à frente. Muito obrigada. Para suas considerações finais, professor. Eu, mais uma vez, quero agradecer o gentil convite que me foi formulado, na pessoa do conselheiro Cláudio Couto Terrão, em ter a honra e o ônus de abrir esta sessão na sua parte propriamente de especialistas, e quero dizer do meu agradecimento mais uma vez, e ao mesmo tempo postular que deste evento, né, saiam, brotem perspectivas que deem um pouco de animação, que deem uma luz de esperança, uma porta, uma janela que seja de saída para que nós possamos ter uma educação melhor em nosso país. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor, pela participação no nosso primeiro Simpósio Nacional de Educação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Muito bem, senhoras e senhores, nós faremos uma pausa agora para o almoço, retornaremos às 13h30 e lembramos a todos que para o turno da tarde será necessário fazer mais um novo credenciamento, ok? Muito obrigado, ótimo almoço a todos.